I lay my happiness upon a pillow of your side. Olá pessoal, sou a Di Gonçalves, bem-vinda a mais um vídeo. Uma pergunta antes da gente começar o vídeo. Você sente muita cólica? Você tem um período menstrual assim um pouco intenso, um fluxo grande, sente muita enxaqueca e inchaço? Vou te explicar já, mas antes de começar, não esqueça de curtir, de compartilhar, ativar os sininhos das notificações. Bom, como vocês sabem, eu estou num período de check-up, já estou praticamente finalizando, só falta mesmo oftalmologista. Mas a parte hormonal, ginecologista, endócrino, nutricionista e clínico praticamente já zerei. Então vou fazer um resuminho aqui para vocês. Sempre fiz exames, todo ano aquele check-up que é recomendado. Todo ano fazia Papa Nicolau, todo ano era aquela bateria de exames, bateria assim entre aspas, porque o que era pedido, na verdade, não é nem metade do que poderia se fazer, né? E nunca deu nada. Desde a época que eu era obesa, eu fazia os exames e nos exames, naquele check-up, naquele hemograma, sempre dava tudo controladinho. Nunca tive colesterol alto, nunca tive diabetes, nunca tive nenhum tipo de problema, falta de vitamina ou excesso, nada. Sempre foi dentro do esperado. Ano passado eu passei por uma cirurgia onde foi preciso por conta da hérnia umbilical. Hérnia umbilical, até então, os médicos achavam sim que era hérnia umbilical. Na cirurgia, naquele exato momento, foi tirado uma massinha, né? Não sei como se pode dizer, mas foi retirado para uma biópsia. E nessa biópsia foi determinado que era uma endometriose. Eu tinha uma endometriose, eu tenho, na verdade, exatamente no umbigo. E as dores que eu sentia, que eu relatava aos médicos, eles achavam que sim, era uma hérnia. O ultrassom que era pedido nesse período, achavam que era uma hérnia. Apenas um médico falou que não era hérnia, que era endometriose, e eu estava já com um exame marcado, e foi num pronto-socorro que o médico falou, e ele falou que não poderia fazer muita coisa, tinha que ser no posto, porque no pronto-socorro não tinha esse pronto atendimento e tal, né? Então foram todos os médicos falando que era hérnia e apenas um que era endometriose. Por fim, fui parar na mesa de cirurgia. Realizei a cirurgia, foi feita a biópsia, saiu o resultado, deu hérnia. Daí em diante, fui procurar tratamento, opções, e eu já tratava a SOP, e o tratamento era um remédio, metformina, um negócio assim, não lembro exatamente porque eu não tomo mais remédio. E as opções que sempre os médicos me deram foram anticoncepcional. E eu não quero tomar, e eu tenho receio, tenho medo por conta que na família tem histórico de vasinhos, tem históricos de varizes. Então eu tenho medo sim de acabar tendo trombose. Acho que é assim que se fala. Nossa, eu estou com a cabeça. Enfim, e eu tenho alguns vasinhos na perna, tenho algumas veias assim mais saltadas, e eu não quero correr esse risco. E eu sei também que anticoncepcional não trata SOP, não trata endometriose, anticoncepcional não trata nada. Só isso. É um monte de hormônio no corpo da mulher, é um anticoncepcional, é algo preventivo, questão gravidez, mas não trata nada. Então eu não queria camuflar esse problema que eu tenho. Não que vá melhorar, não que eu saiba, né? Não sei, exista alguma coisa que possa, de repente, melhorar. Mas anticoncepcional fora de questão. E todos os médicos que eu ia, porque eu fui em vários, me falavam que a opção era o anticoncepcional. Não desisti, não quis parar,
Foi aí que me deram um diagnóstico de resistência insulínica. Todos esses problemas agravaram com a minha obesidade. Então, sim, tem muita relação. Ano passado eu fiz um convênio para tentar passar em médico, para tentar os exames um pouquinho mais rápido. No posto, eu estava sendo jogada para um lado para o outro, um médico jogava para um especialista, o outro voltava, e tava esse vai e vem, e eu não sabia como que estava a minha situação. Foi feito convênio, precisei esperar um pouco por conta da carência. Quando a carência acabou, que foi mais ou menos esse ano, pronto, passei em todos os médicos. Passei no nutricionista, que eu já falei pra vocês o resultado. Passei novamente no ginecologista, porque no começo do convênio eu passei. E o ginecologista também me falou que era pra tomar anticoncepcional. Ainda ele falou exatamente assim, com essas palavras: ou você toma o anticoncepcional, ou você vai continuar sofrendo. Aí eu falei, né, das varizes, dos vasinhos. A gente sabe que tem essa possibilidade de trombose, ainda mais se tem esses históricos na família. Aí ele pegou e falou assim, tem que correr o risco. Cara, como assim tem que correr o risco? Eu não vou camuflar algo pra desencadear algo, não tem possibilidades, não tem chance. Então, aí ele me passou 2 tipos de ultrassom e um único exame de hormônio, que é o C4. Foi o único exame que ele passou. Então eu decidi esperar um pouquinho, passei no endócrino também e foi isso. E passei no clínico. Nesse segundo ginecologista que eu passei, depois que acabou a carência, foi totalmente diferente, totalmente. Ele teve... como que eu posso dizer? Ele teve aquela sensibilidade, aquela... não sei como que eu posso dizer a palavra, mas ele sim sentou para me escutar. Eu relatei os meus problemas, os meus sintomas, minhas preocupações, e ele deu importância para o que eu queria, né? Para as opções que eu queria saber, coisas a mais. Não era só ou é isso ou você sofre. Não. Queria algo a mais. Então, o que ele falou? Você não vai tomar nenhum remédio até então. Me passou 4 ultrassons. Foram parede abdominal, transvaginal e ultrassom de mama. Na verdade, foram 3 ultrassons. Foram 3 ultrassons e passou esse C4, né, exame de sangue, mais uma bateria de exames de sangue para ser feito. Então, assim... já de cara, já foi bem melhor por conta dele prestar atenção e se importar com as minhas preocupações. E passou mais exames para poder avaliar todas essas minhas queixas. Fui fazer os exames e nesse mesmo momento o endócrino tinha pedido também uma bateria de exames e o clínico geral também pediu uma bateria de exame. Muitos dos exames que um médico pediu, os outros também tinham pedido. Então teve muitos exames repetidos. Mas fui lá fazer, peguei desses 3 médicos, corri pro laboratório, fiz todos os exames. Olha só como é diferente. Como eu falei, teve vários exames que foram iguais, que os 3 pediram. E quando foi saindo, eu passei. Primeiro foi no clínico e simplesmente ele falou: tá tudo ok, não tem nada de diferente, as referências tá beleza, e aí você volta só daqui 1 ano que o check-up tá feito. Beleza. Detalhe, né? Não tomo sol, não tomo nenhum suplemento pra vitamina D por conta, assim, né, da situação, né? Ficamos 2 anos trancados, então, e também eu quase não saio. E vocês acreditam que a minha vitamina D está em alta? Os 3 médicos ficaram chocados. Um até falou: que você toma suplementação? Você toma só frequência, coisa e tal? Eu, não.
Aí falou assim, ó, não sei o que você tá fazendo, não sei o porquê, mas continua fazendo o que tá funcionando, porque sua vitamina D está alta e nesse momento tá sendo um milagre achar alguém com vitamina D sem precisar de suplementação. Fiquem chocados junto comigo, eu precisava compartilhar essa informação antes que eu esquecesse. Então, voltando lá pro clínico. Ele falou que tava tudo beleza, que eu poderia voltar daqui 1 ano, não precisava de suplementação, não precisava de nada. Até aí, ok. Passei no endócrino, né, porque a parte hormonal e tudo, e ele falou que eu conseguiria conviver, assim, controlar tanto a SOP quanto a endometriose na alimentação. Porque eu procurei um endócrino que ele era, tipo, a especialização dele era SOP e endometriose. Então ele já tinha mais convívio com esse tipo de problemas. Então ele me falou que eu conseguiria sim ficar sem remédio, que eu não precisaria do remédio, que a minha testosterona, que é o hormônio que acaba causando mais problema quando você tem a SOP, estava alto, estava ali, né? Tem um problema, mas estava mais controlado, que eu não poderia engordar, porque ia piorar, que a resistência insulínica não tá alta, mas eu estou ainda em risco, mas também não tô pré-diabética, então tudo eu conseguiria controlar na alimentação, que eu não ia precisar tomar remédio, nem um remédio metformina, eu não sei se tô falando o nome certo, mas é mais ou menos isso, que eu não ia precisar tomar esse remédio que tinha receitado todos os dias e que eu conseguiria sim ficar sem um anticoncepcional. Então, beleza. Colesterol ok, tudo ok. Falou também que eu tô com o corpo muito inflamado, que eu precisaria sim emagrecer, por conta que eu tenho muita porcentagem de gordura no corpo. Aí até então, beleza. Aí daqui 6 meses fazer o retorno para ver como que tá os exames. Aí, essa semana foi a vez do ginecologista. Cheguei no ginecologista, teve alguns exames que ele pediu e os outros não, então ele tinha outras informações. Ele falou exatamente tudo o que o endócrino disse, inclusive também da vitamina D. E ele falou que nos exames, no ultrassom, ele não conseguiu visualizar a endometriose, que provavelmente na cirurgia uma boa parte dessa endometriose foi retirada para biópsia. Então meio que foi retirada a endometriose, mas ainda tinha assim um pouco, que era liberado um líquido, que esse líquido aparecia nesse exame de hormônio, que se eu não me engano é o C4. Então, assim, explicações técnicas eu não vou saber falar. Então, por isso que eu falo assim, meio que de forma que eu entendi, que eu acho que dá pra entender. Então, ainda tenho a endometriose, porém, ela tá mínima, que o ultrassom de imagem não conseguiu detectar. Fora isso, o Papa Nicolau, a mama, tá tudo ok. Tem uns hormônios, assim, bem alterados, né, por conta da SOP, da endometriose e da alimentação, que vocês veem que por mais que eu tente, que por mais que na semana eu tento controlar ao máximo, muitas vezes ainda eu dou aquela deslizada grande e grande mesmo. Então ainda eu não estou fazendo o que é preciso, vou dizer dessa forma. Então ainda preciso melhorar. Então meu corpo tá bastante inflamado, os hormônios estão bastante alterados, a resistência insulínica ela está controlada, eu tô conseguindo reverter. E novamente ele falou, eu consigo sim ficar sem um anticoncepcional, sem um remédio contínuo, porém eu preciso cuidar muito da minha alimentação e não posso ficar sem atividades físicas. Não é questão de músculo, não é questão de ficar musculosa, saradona, é questão da saúde.
porque os exercícios físicos mais alimentação faz toda a diferença, faz muita diferença nos meus hormônios, no meu processo, no meu bem-estar, num período menstrual mais tranquilo. Eu falei que muitas vezes eu sinto cólica, dependendo, e eu já percebi, né, dependendo da alimentação que eu tenho. Eu sinto muita cólica, eu sinto enxaqueca, eu sinto desconforto, eu sinto muita dor. E se eu estou mais certinha, mais regulada, praticamente eu não sinto. E esses períodos que eu dei uma escorregada grande, o meu período menstrual também tá bem desregulada. Teve mês que eu praticamente fiquei só uma semana sem menstruar e o resto do mês, tipo, aquela enxurrada. Então, eu percebi isso. E às vezes a gente só dá conta que precisa fazer as coisinhas certas, ou no máximo 80%, 90% certo, quando a gente tá ali, ó, né, no quase que afundando. Aí a gente tem aquela consciência. E se você que tá aí do outro lado tem sintomas, tem algum problema, você tem muita dor de cabeça, você tem muito desconforto abdominal, você tem muita cólica excessiva, saiba que não é normal. Não é normal sentir dor desta forma, não é normal você ter tantos sintomas, o seu corpo está te alertando. Você pode sim fazer pequenas mudanças, você pode procurar um médico. Se o médico tá falando que desta forma e ponto, não tá te dando outras opções, procure outro. Procure uma segunda opinião, uma terceira opinião se for preciso, porque não é normal uma pessoa sofrer tanto num período que seja no período menstrual, que seja por 7 dias, que seja por, sei lá, pra mim era 10 dias que eu ficava ruim, muito ruim mesmo. E não é normal. Hoje eu consigo viver sem remédio, sem assim... eu tomava praticamente uma cartela de remédio para enxaqueca em uma semana, menos na verdade, né? Porque você toma não melhora, aí você toma não melhora, aí passa a tomar 2, 3, 4, aí quando você vai ver já foi uma cartela. Então não é normal isso. E eu cresci achando que isso era normal, tanto que quando eu comecei essa minha fase menstruar, tipo, passei da fase pra virar mocinha, vamos dizer assim, eu cheguei a ficar mais de 10 anos sem menstruar. Mais de 10 não, minto. Se for calcular, passei mais de 10 anos sem menstruar. Foram 8 anos tomando injeção a cada 3 meses, que suspendia total a menstruação, porque os médicos falavam que eu precisava suspender a menstruação para não sofrer dessa TPM gravíssima, que foi como eles colocaram. Depois dei um período, foi onde eu engravidei da Estrela, e quando a Estrela nasceu, eu voltei a tomar durante 2 anos outro remédio contínuo também, que suspendeu minha menstruação. E vou dizer, durante esse período todo, né, nenhum momento os meus sintomas acabaram. Nenhum momento eu deixei de sofrer de enxaqueca, nenhum momento eu deixei de sofrer de desconforto, nenhum momento foi tranquilo pra mim. Em todos os momentos eu sofria. Período chegou a ser mais de 3 meses sofrendo de enxaqueca, cheguei a tomar remédio controlado, cheguei a fazer tratamento com bezetacil, tudo pra enxaqueca e nada resolveu. Cheguei a ponto de quase desistir, cheguei a ponto de médico falar que não tem mais solução. Então, eu tô aqui como, tipo, eu passei por isso, eu não estou falando da boca pra fora. Foram coisas que eu vivi, foram coisas que eu mudei, foram coisas que pra mim fizeram diferença e mudaram a minha vida. Porque não existe uma vida tranquila com dores. E hoje em dia eu não sofro desta forma. Claro que eu sofro com as dores quando eu não como direito, mas isso aí é culpa minha, porque eu já sei o que funciona e ainda assim eu faço errado. Mas estou assim, no caminho pra fazer tudo certo, nem sempre é 100%,
mas já sabendo como resolver o problema já é um caminho a mais. Vou ter que voltar a cada 6 meses, tanto no ginecologista como no endócrino, para fazer o acompanhamento, já que eu não estou tomando remédio, mas para mim é tranquilo, não vejo problema nenhum em ter que retomar, não tomando remédio, porque eu não sou do remédio, eu prefiro, mesmo quando me dá aquela dorzinha de cabeça, assim, normal, que não é a enxaqueca, eu prefiro esperar um pouco, dar aquele tempinho. Às vezes é falta de água, é falta de hidratação, às vezes é falta de algum mineral, às vezes é falta de sal. Vocês acreditam? Vocês sabiam que às vezes te dá dor de cabeça por falta de sal? Muitas pessoas acham que o corpo sente falta de açúcar, mas não, o corpo sente falta de sal. É isso. Aí eu tomo água, como alguma coisinha mais salgada, dou aquela descansada, tomo um café, passa. E quando não passa, aí sim eu tomo um remédio, mas remédio é a última opção. Então, para mim, tudo se resolve na alimentação. Tanto é que se vocês for ver, qualquer tipo de tratamento que a pessoa tem, se a pessoa tem um problema de saúde, ou tá fazendo algum tratamento, ou passou por uma cirurgia, eles sempre dão uma dieta balanceada, uma dieta assim, com algumas restrições. Isso responde o quê? Que a alimentação sim ajuda a recuperar o corpo, ajuda a melhorar na saúde. Então é isso. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de ativar os sininhos das notificações e até o próximo vídeo.